Acredite ou não, os computadores têm uma história fascinante que remonta a séculos. Vamos começar com as origens dos computadores. Muito antes de termos laptops e smartphones, existiam dispositivos de cálculo bastante simples. O ábaco, por exemplo, é uma das primeiras ferramentas de cálculo, usado há milhares de anos por civilizações como a babilônica e a chinesa. Era basicamente um quadro com contas deslizantes que permitia realizar operações matemáticas simples, algo como uma calculadora manual. Avançando alguns séculos, chegamos ao século XVII, quando Blaise Pascal, um matemático francês, inventou a Pascaline. A Pascaline era uma máquina de somar mecânica, capaz de realizar adições e subtrações diretamente. Embora fosse limitada em suas funções, a Pascaline representava um avanço significativo na busca por máquinas que pudessem automatizar cálculos. Agora, vamos falar sobre Charles Babbage, um nome crucial na história da computação. No início do século XIX, Babbage projetou a máquina analítica, que é considerado o primeiro conceito de um computador programável. Esta máquina era incrível para a época, era projetada para ser operada por cartões perfurados e possuía uma unidade de processamento central, memória e a capacidade de realizar cálculos complexos. Infelizmente, Babbage nunca conseguiu construir completamente a máquina analítica devido às limitações tecnológicas da época. Porém, sua visão foi tão avançada que ele é frequentemente chamado de pai do computador. Junto com Babbage, uma outra figura se destacou, Ada Lovelace. Ela é muitas vezes considerada a primeira programadora da história. Lovelace trabalhou com Babbage e escreveu o que muitos acreditam ser o primeiro algoritmo destinado a ser processado por uma máquina. Ela enxergou o potencial da máquina analítica não apenas para cálculos matemáticos, mas também para outras tarefas como composição musical, demonstrando uma visão extraordinária para a sua época. Vamos agora pular algumas décadas e entrar na era dos primeiros computadores eletrônicos. O ENIAC, que significa Electronic Numerical Integrated Computer, foi o primeiro computador eletrônico de propósito geral. Ele foi desenvolvido durante a Segunda Guerra Mundial pelos engenheiros John Presper Eckert e John Mauchly na Universidade da Pensilvânia. O ENIAC era gigantesco, ocupando cerca de 167 metros quadrados e pesando 30 toneladas. Ele usava cerca de 18.000 válvulas e podia realizar 5.000 operações aritméticas por segundo. Esse foi um avanço colossal na computação, embora o ENIAC fosse caro, complicado e consumisse uma quantidade enorme de energia. Os primeiros computadores como o ENIAC tinham suas limitações. Eles eram extremamente grandes, caros e difíceis de programar. No entanto, estabeleceram a base para o desenvolvimento futuro. Na década de 1950, vimos o surgimento do UNIVAC, ou Universal Automatic Computer, o primeiro computador comercialmente disponível nos Estados Unidos. O UNIVAC foi um grande passo em direção à comercialização da computação, e ajudou a solidificar a importância dos computadores na sociedade. Um dos avanços tecnológicos mais importantes desse período foi a invenção do transistor. Antes dos transistores, os computadores usavam válvulas que eram grandes e esquentavam muito. Os transistores, inventados em 1947 por John Bardeen, Walter Brattain e William Shockley, eram muito menores, mais confiáveis e mais eficientes em termos de energia. Eles permitiram que os computadores se tornassem menores, mais rápidos e mais acessíveis. Com a introdução dos transistores, os anos 1960 e 1970 viram avanços rápidos na tecnologia de computação. Durante esse período, os microprocessadores foram inventados, com o Intel 4004 sendo o primeiro em 1971. O microprocessador é essencialmente o cérebro do computador, integrando todas as funções principais de um computador em um único chip pequeno. Isso revolucionou a computação, permitindo a criação de computadores pessoais. Vamos agora explorar a revolução dos computadores pessoais. Em 1975, o Altair 8800 foi lançado. Este foi um dos primeiros microcomputadores disponíveis ao público e foi um marco importante na história da computação. Ele não tinha monitor ou teclado e para programá-lo, você precisava usar interruptores e luzes. Apesar de suas limitações, o Altair 8800 despertou grande interesse e entusiasmo, especialmente entre os entusiastas de tecnologia. Dois jovens empreendedores, Bill Gates e Paul Allen, perceberam o potencial do Altair 8800 e fundaram a Microsoft para desenvolver software para ele. Isso marcou o início de uma das empresas de tecnologia mais influentes do mundo. Outro nome importante nesse cenário é Steve Jobs, que junto com Steve Wozniak fundou a Apple.
Eles lançaram o Apple II em 1977, um computador pessoal que foi um grande sucesso comercial. Diferente do Altair, o Apple II vinha com teclado, monitor e armazenamento em disco, tornando-o muito mais acessível e fácil de usar para o público em geral. No início dos anos 1980, a IBM entrou no mercado de computadores pessoais com o IBM PC. Este computador definiu muitos dos padrões que ainda são usados hoje e ajudou a popularizar o uso de computadores pessoais tanto em casa quanto no escritório. A combinação do IBM PC com o sistema operacional MS-DOS da Microsoft criou um ecossistema que dominaria o mercado de computadores pessoais por décadas. A popularização dos computadores pessoais durante os anos 80 e 90 foi impulsionada pela queda dos preços dos componentes e pelo aumento das capacidades dos dispositivos. Os sistemas operacionais também evoluíram, com a introdução do Windows da Microsoft e do Mac-OS da Apple, tornando os computadores mais intuitivos e fáceis de usar. A revolução seguinte foi a era da internet. A ARPANET, criada pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos na década de 1960, foi o precursor da internet moderna. Ela começou como uma rede de comunicação entre universidades e centros de pesquisa, permitindo a troca de informações e recursos de computação. Nos anos 90, a internet começou a se expandir rapidamente, com o desenvolvimento de navegadores web como o Mosaic e o Netscape. Estes navegadores permitiram que as pessoas acessassem a World Wide Web, um sistema de documentos interligados acessíveis via internet. A internet transformou todos os aspectos da vida moderna. Serviços como e-mail, comércio eletrônico e redes sociais mudaram a forma como nos comunicamos, fazemos compras e interagimos uns com os outros. A computação em nuvem, que permite o armazenamento e processamento de dados em servidores remotos, revolucionou a forma como as empresas operam e gerenciam suas informações. Na computação moderna, temos visto avanços notáveis em hardware e software. Os processadores se tornaram incrivelmente poderosos, permitindo que dispositivos pequenos, como smartphones, tenham mais poder de computação do que os computadores de décadas atrás. Os dispositivos móveis, como smartphones e tablets, mudaram completamente a forma como acessamos a informação e nos conectamos com o mundo. A inteligência artificial e o aprendizado de máquina são áreas que têm avançado rapidamente. Esses sistemas podem processar grandes quantidades de dados e aprender com eles, permitindo aplicações em áreas como reconhecimento de imagem, processamento de linguagem natural e veículos autônomos. Empresas como Google, Apple e Tesla estão na vanguarda do desenvolvimento de inteligência artificial, criando tecnologias que estão transformando setores inteiros. Além disso, a realidade virtual VR e a realidade aumentada AR estão criando novas formas de interagir com o mundo digital. A VR cria um ambiente virtual totalmente imersivo, enquanto a AR sobrepõe informações digitais ao mundo real. Essas tecnologias têm aplicações em entretenimento, educação, medicina e muito mais, proporcionando novas maneiras de aprender e experimentar o mundo. Olhando para o futuro, há várias tendências tecnológicas que prometem continuar a revolucionar a computação. A computação quântica é uma dessas áreas. Enquanto os computadores tradicionais usam bits para processar informações como 0S e 1S, os computadores quânticos usam qubits, que podem representar 0, 1 ou ambos ao mesmo tempo, devido ao fenômeno da superposição. Isso permite que os computadores quânticos resolvam problemas extremamente complexos de maneira muito mais rápida do que os computadores convencionais. Outra tendência importante é a Internet das Coisas, IoT, que se refere à rede de dispositivos físicos conectados à internet, desde eletrodomésticos até carros e sistemas de segurança. A IoT está criando um mundo onde tudo está interconectado, permitindo uma maior automação e coleta de dados em tempo real. Avanços em segurança cibernética também são cruciais, à medida que dependemos cada vez mais de tecnologia digital. Proteção contra hackers, vírus e outras ameaças digitais é fundamental para garantir a segurança de nossos dados pessoais e corporativos. A integração de inteligência artificial em todos os aspectos da vida cotidiana é outra tendência significativa. Desde assistentes virtuais como Siri e Alexa até carros autônomos, a inteligência artificial está se tornando parte integrante de nossas vidas.
Isso levanta questões importantes sobre ética e regulamentação, que precisam ser abordadas à medida que a tecnologia avança. A história dos computadores, desde as máquinas de cálculo antigas até a computação quântica moderna, é um testemunho do progresso humano. Cada avanço foi construído sobre os ombros de gigantes que vieram antes, e cada inovação abriu novas possibilidades para o futuro. A computação está no coração da revolução digital que estamos vivendo, transformando a maneira como trabalhamos, nos comunicamos e vivemos nossas vidas. Enquanto olhamos para o futuro, é emocionante imaginar o que virá a seguir. A inovação contínua em computação promete continuar a moldar nosso mundo de maneiras que nem podemos prever. Portanto, continuemos explorando, aprendendo e criando, pois a história da computação está longe de terminar.